Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãs. Mais um dia que mais uma noite, né? Que nós estamos aqui para compartilhar Deus e orar e ter comunhão com vocês, né? Cada um de nós nas nossas casas, mas em comunhão, separados sim, né? Pelo espaço, pelo local que nós estamos, mas unidos sempre. Amém? É muito bom ter você aqui, nos ouvindo, participando desta live. Obrigada por você estar aqui, você é muito bem-vindo, tá bom? Vamos orar agradecendo por esta live, por este momento tão especial que Deus tem dado a nós. Vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você está e fale com Deus. Pai, nós queremos te bendizer por este dia que o Senhor nos deu, por este momento especial que nós nos encontramos, Senhor, ainda que de forma remota, mas estamos juntos, Pai amado, porque nós somos a sua igreja e não importa onde nós estejamos, nós somos a sua igreja e te louvamos por isso. Obrigada por este momento tão especial. Obrigada, Deus, pela sua presença nas nossas vidas. Obrigada pela sua presença nas nossas casas. Obrigada. O nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor sempre. Obrigada pela vida de cada irmão que está assistindo agora, por aqueles que estão chegando, por aqueles que vão assistir mais tarde. Muito obrigada, Pai. Obrigada por este momento. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no Salmo 118 e no versículo 24. Eu não sei como foi o seu dia. O meu dia foi bem corridinho. Foi bem puxado. Já fui para Mogi, já voltei, minha mãe fez vários exames e você sabe que essa questão da gente acompanhar um idoso é bem assim puxado, você tem que estar junto em todos os momentos, né? Mas foi um dia maravilhoso. Eu pude cuidar da minha mãe e isso para mim me dá muita alegria. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 118, versículo 24, que diz assim, ó: Este é o dia em que o Senhor agiu. Em algumas traduções fala, este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemo-nos neste dia. Amém? Nós tivemos um dia, o meu foi cansativo, talvez o seu também tenha sido cansativo, você tenha utilizado transportes cheios, né? Talvez tenha viajado 2 horas para trabalhar, talvez tenha voltado mais 2 horas de trem cheio, metrô, ônibus, mas este foi o dia que o Senhor fez para mim e foi o dia que Deus fez para você, e nós nos alegramos nele, porque foi o nosso Deus que fez e nos deu este fôlego de vida para viver, não é verdade? Por isso que eu e você, nós precisamos agradecer e estar alegre, porque o nosso Deus é bom e tem cuidado de nós. Amém? Os cultos de quarta-feira na nossa igreja, nós sabemos que é chamado de culto de oração. E nós não podemos fugir disso, não é verdade? Um dos pilares da igreja forte é uma igreja que ora. E um dos pilares de uma vida cristã fortalecida é o pilar da pessoa que ora. Então nós vamos fazer o nosso momento de intercessão, que é para a família, para a igreja, para o Brasil e pelo mundo. A gente pensa assim, mas a gente vai orar todo dia por isso? Nós já estamos fazendo isso desde o começo do mês, né? Com a UFEBRAC, todos os dias à tarde, e tem sido uma bênção. Eu percebo assim, Deus despertando cada irmã que ora no grupo para uma oração diferenciada, como Deus move as pessoas para orar de maneiras diferentes. Isso quer dizer que Deus revela aos seus aquilo que Ele quer que
oremos a Ele a favor destas situações. Eu oro por uma coisa, a minha outra irmã que orou hoje, a Sueli, orou por outra, e assim nós vamos fechando o cerco e orando conforme a vontade de Deus. E isso é maravilhoso, né? E eu convido você agora a orar pelas famílias, pela igreja, pelo Brasil e pelo mundo. Feche os seus olhos e ore mesmo, porque eu tenho certeza que Deus tem ouvido as nossas orações. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, obrigada por este momento tão especial que o Senhor nos dá de oração. Obrigada por este culto de oração. Obrigada porque o Senhor nos move a orar a favor daquilo que o Senhor tem desejo que oremos. Obrigada, Senhor. E neste momento eu quero, Pai, colocar a minha vida diante de Ti, a vida dos meus irmãos. Sonda, Deus, o nosso coração. Sonda, Deus, o nosso interior. Vê se existe algum caminho mau, algum pecado escondido que não confessamos, que não pedimos perdão, alguma coisa que falamos não foi bom aos ouvidos do Senhor, alguma coisa que vimos que também não foi bom a sua santidade, alguma coisa que ouvimos que não agradou ao Senhor. Deus, nós queremos te pedir perdão, Pai amado, sabendo, Deus, que o Senhor nos perdoa, Deus querido, que o Senhor conhece a nossa vida, mas mesmo assim, nós queremos colocar o nosso interior, a nossa vida diante de Ti e pedir perdão se de alguma maneira ofendemos a Sua santidade, Pai querido. Porque, Deus, nós queremos interceder agora e nós sabemos que o Senhor ouve a oração de um coração puro, contrito ao Senhor. E por isso nós pedimos, Senhor, sonda o nosso coração, limpa o nosso coração, para que nós possamos orar e o Senhor possa se agradar da nossa oração. Pai, nós colocamos diante do Senhor as famílias. Senhor querido, muitas famílias, Senhor, passando dificuldades, muitos homens e mulheres que sustentam os seus lares estão, Senhor, desempregados, com as suas contas a pagar, Senhor, passando por dificuldades. Senhor, nós queremos colocar estes homens e estas mulheres nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é o Deus provedor e aquele Deus que se preocupa com os mínimos detalhes da vida daqueles que te buscam. Colocamos diante de Ti, Senhor, os pais, as mães de família, que neste momento estão com o coração, Pai amado, entristecido, porque sabe, Deus, que amanhã pode faltar o pão. Então, Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Espírito Santo esteja dando, Senhor, a estes corações, Pai querido, a calma necessária para cada dia. E que o Senhor Deus esteja abrindo uma porta, preparando um trabalho, Senhor, para que estes homens e estas mulheres possam trabalhar e ganhar, Senhor, o seu pão de cada dia. Eu sei, Deus, que Tu és fiel, Pai amado, e o Senhor há de abrir uma porta, Deus, para este homem e esta mulher, para este homem trabalhador, essa mulher trabalhadora que quer ganhar o seu pão de cada dia, o sustento para a sua casa, Pai. Confio que o Senhor há de abrir uma porta, Pai. Também, Deus, quero colocar diante de Ti, Senhor, os lares, Pai querido, para que o Senhor esteja trazendo harmonia, Senhor, entre as famílias, Senhor amado. Para que o Senhor esteja tirando toda a contenda, toda a dificuldade de relacionamento, Senhor. Todo sentimento desagradável, meu Pai. Eu quero pedir que a sua boa e poderosa mão esteja, Senhor, sobre a vida de cada homem, de cada casal, de cada filho, Senhor. Pai amado, que haja respeito, Deus, dentro dos lares, que haja uma consciência, Deus querido, de que precisamos viver em união dentro dos nossos lares, Pai. Abençoe os lares, o meu lar, abençoe os lares da minha família, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias da igreja. Abençoa, Senhor, as famílias da nossa nação. Abençoa, Senhor, as famílias
do nosso mundo perdido, Senhor. Pai, nós sabemos que quando os lares são fortalecidos, a igreja é forte e o país é forte, então o mundo também será forte. Pai, nós colocamos os lares diante de Ti, as famílias diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Também, Senhor, de igual modo, nós colocamos a igreja do Senhor nas Tuas mãos. Sabemos que ela está nas Tuas mãos, porque ela não sobrevive longe do Seu olhar. Então pedimos, Senhor, que o Senhor olhe de maneira diferente, diferenciada nesta noite, a partir desta oração. Deus, que o seu poder, Senhor, seja, Senhor, colocado sobre a sua igreja, para que haja santidade, Senhor. Deus querido, que os teus filhos, que nós, os teus filhos, que somos a tua igreja, possamos buscar santidade ao Senhor, que possamos, como igreja do Senhor, confessar os nossos pecados, Senhor, confessar as nossas fragilidades diante de Ti, confessar os nossos erros, Senhor, abrir o nosso coração diante de Ti, Senhor, e que possamos buscar santidade do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Deus, colocamos as lideranças diante de Ti, colocamos a nossa liderança aqui da nossa igreja em Poá diante de Ti, nossos pastores, Idalina e pastor Antônio, Senhor, os pastores das congregações, Senhor, com as suas esposas, as suas famílias, todas as nossas lideranças, Senhor, com as suas famílias, colocamos diante de Ti, pedimos que a sua boa e poderosa mão seja sobre eles, trazendo sobre eles, Senhor, discernimento, Senhor, para continuar dirigindo a obra que é sua, Senhor, em nome de Jesus. Toma a igreja brasileira nas tuas mãos, que a igreja brasileira possa cumprir o seu papel neste mundo, Senhor. Oh Deus, o mundo espera por missionários brasileiros, Senhor. Pai, que a igreja brasileira possa ser desprendida, Senhor, de qualquer coisa, Senhor, para que ela possa estar enviando missionários ao mundo. Este é o papel da igreja brasileira. Então nós colocamos a igreja brasileira pedindo para que o Senhor faça com que ela cumpra o seu papel neste mundo perdido, Senhor. Deus, nós colocamos a nossa nação diante de Ti. E hoje, Deus, eu quero colocar o povo brasileiro nas Tuas mãos. Povo trabalhador, povo sofrido, povo que busca, Senhor amado, com garra, Senhor, no trabalho, a razão para viver, para vencer, Senhor, para comer, para viver bem. Sabemos que existe aqueles que não são assim, mas na sua maioria, o povo brasileiro é um povo bom, um povo trabalhador. E nós queremos pedir, Deus, que o Senhor honre esse povo brasileiro trabalhador, Pai. Em nome de Jesus. Aqueles que conhecem ao Senhor e aqueles que não te conhecem, para que possam conhecer ao Senhor, Pai amado. Colocamos, Senhor, o poder público diante de Ti, Senhor, desde o presidente da República até o prefeito da cidade mais pequenininha, Senhor, desse território tão grande que é o Brasil. Em nome de Jesus, nós te pedimos que toda a corrupção seja repreendida. Nós pedimos, Senhor, que todo benefício próprio, Senhor, que estes homens e estas mulheres querem para si, sejam repreendidos, que eles possam olhar o povo e trabalhar para o povo, porque foi para isso que eles foram eleitos, Senhor. E, Senhor, também quero orar, é ano de eleição, Pai, que nós possamos olhar, Senhor, para Ti e buscar em Ti, Senhor, oh Deus, as pessoas que nós podemos e devemos votar. Nos dê esse discernimento, Senhor, para que votemos com sabedoria, Senhor, para que não doemos e nem vendamos os nossos votos, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso voto é importante. Por isso que ele tem que ser feito, Deus, com consciência e com consciência cristã. Nos ajude, Pai, neste momento político da nossa nação, escolher os nossos prefeitos, escolher os nossos vereadores, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Colocamos, Senhor, este mundo nas Tuas mãos.
Quero colocar essa situação da pandemia em todo o mundo, Senhor. Quero pedir, Pai, que a tua boa mão esteja nos hospitais, seja aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar deste mundo, deste planeta. Pai, que a sua mão, que o seu Espírito visite, Senhor, os quartos, que o Senhor visite, Senhor, cada leito do hospital, que o Senhor visite, Senhor, os leitos de UTI, Senhor, que a sua mão esteja sobre estes lugares, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com os médicos, com os enfermeiros, com as pessoas que trabalham ali nos hospitais, Senhor, até do mais simples funcionário, Senhor, até aquele mais responsável, o líder do hospital. Pai, que a sua mão esteja sobre estas situações, Senhor. Visita, Senhor, todas as nações, visita os missionários no campo, Senhor, visita os missionários que estão, Senhor, em campos missionários, onde a igreja é perseguida, Senhor. Visita, Senhor, e fortalece estes homens e estas mulheres, Senhor, estas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós também queremos colocar os nossos irmãos que estão, Senhor, com problemas de saúde, aqueles que estão internados, Senhor, como a nossa irmã Anacleta, pedimos que a sua mão esteja sobre ela, cuidando, Senhor, dando direção aos médicos, porque tu és o Deus que sara. Oramos em nome de Jesus, sabemos que o Senhor nos ouve e sabemos, Deus, que o Senhor também nos responde, por isso que nós temos a alegria de colocar todos esses pedidos diante de ti. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Eu gosto de orar. E tem sido, assim, muito bom ter um tempo de oração. Porque a gente sabe que Deus, Ele quer levantar uma igreja que intercede. Uma igreja que busca o Senhor. Não só porque tem as suas dificuldades, mas porque o reconhece como Deus que responde às orações. Então, isso é muito, muito, muito bom. E agora eu gostaria muito, assim, de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Que Deus nos ajude a compartilhar, né? Porque é gostoso estar daí do lado de vocês, eu prefiro. Mas hoje vamos compartilhar a palavra do Senhor. E falar sobre o reino de Deus é gostoso demais. É um tema, assim, que é apaixonante, né? Não sei você, mas falar sobre o reino de Deus é alguma coisa, assim, que me dá muita alegria, né? Muita alegria mesmo. E falar sobre o reino de Deus é falar de Jesus, né? Porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o rei deste reino, né? E falar também sobre o reino de Deus é falar de justiça, de alegria, de comprometimento com este reino. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre alguns aspectos do reino de Deus. Ou o reino dos céus, né? Alguns versículos falam reino de Deus, outros versículos falam reino dos céus, mas é tudo ali, reino de Deus, reino dos céus, é a mesma coisa, né? Então eu gostaria que nós lêssemos Mateus 3:2. Eu não vou ler aqui na minha Bíblia, porque eu já coloquei aqui no meu... E coloquei com uma letra desse tamanho, sabe por quê? O óculos já não está funcionando muito bem, então vamos facilitar, né? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 3:2. 3:1 e 2. Que diz assim, ó. Você já abriu? Então vamos lá. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este foi João Batista. E logo à frente, em Mateus 4:17, quem fala mais ou menos a mesma coisa é o próprio Jesus Cristo. Na verdade, ele fala a mesma coisa, né? Daí em diante, Mateus 4:17 diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar. E ele pregava assim: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Imagine os judeus ouvindo isso. Os judeus, eles esperavam um grande libertador, um libertador político a nível nacional,
que os libertasse do jugo dos romanos, né? E que os inimigos dos judeus, né? A ideia deles é que eles tinham é que os inimigos dos judeus seriam destruídos e que eles próprios seriam promovidos com grande dignidade e honra nacional, cabecinha deles, né? Eles não entenderam que o propósito de Deus era os libertar deles mesmos, né? Dos seus próprios pecados. Eles não entenderam que o reino de Deus, eles não entenderam que é reino dos céus ou reino de Deus, porque é de origem e propósitos divinos. O reino dos céus ou reino de Deus a sua origem e os seus propósitos e o seu rei é de origem divina. Não era um reino a ser implantado dessa terra, com regras dessa terra. Eles pensavam que viria um rei que os libertasse, né, do jugo dos romanos. Um reino assim, vamos pensar, político. E não foi isso que Jesus veio fazer, né? Eles não tinham ideia que este reino era um reino onde tudo e todos estariam debaixo da mão de Deus, né? Como sempre esteve no passado, no presente e no futuro. E o reino de Deus chegou com Jesus, né? O reino de Deus está próximo. Eles já estavam falando. E quando Jesus chega, ele implanta o reino de Deus ali. E Jesus, então, ele nasce numa manjedoura, viveu de forma simples, nada parecido com o que eles pensaram que aconteceria. Tanto João como Jesus deixam claro que neste reino é preciso arrependimento. Aí, se a gente lembra um pouquinho de Nicodemos, né? Jesus fala para Nicodemos, olha, é preciso nascer de novo, lá em João 3. O reino de Deus, meus irmãos, é composto de pessoas arrependidas arrependidas do seu pecado. João Batista fala assim, ó, arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Logo mais à frente, Mateus 4,17, Jesus fala a mesma coisa, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. O reino de Deus é composto de pessoas arrependidas de seus pecados. O reino de Deus é para pessoas que reconhecem Jesus como Salvador e que o têm como único Deus e Senhor. Então, o reino de Deus é composto de pessoas diferenciadas. Eles pensavam que era um reino político. E Jesus veio para implantar um reino espiritual, que tinha a ver com as coisas espirituais, que tinha a ver com mudança de vida, que tinha a ver com arrependimento de pecado e mudança de vida. Quando uma pessoa entrega sua vida a Jesus, o reino de Deus chegou para ela. Então, quando eu me arrependi, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, então o reino de Deus, a salvação de Deus chegou em minha vida e eu agora faço parte da família de Deus, do reino de Deus, do seu reino, do reino que Jesus veio implantar. O reino de Deus é Cristo governando o coração de um homem e de uma mulher que se arrependeu. Este é um dos aspectos do reino de Deus. O reino de Deus, o reino que Cristo veio trazer, é aquele reino que começa em mim, no meu coração, quando eu me deixo ser governada, quando eu me deixo ser dirigida por Deus. Então, onde começa o reino de Deus? Em mim, no meu coração. É o governo de Deus na minha vida. Quando eu me arrependi e eu voluntariamente, eu de coração me entreguei ao Senhor. Então guarde isso, nunca se esqueça disso. O reino de Deus é Cristo governando a minha vida, me dando direção. Então o reino de Deus começa em mim. Este é um aspecto do reino de Deus.
Outro aspecto do reino de Deus, e esse é muito legal, muito bom, é muito gostoso a gente saber isso. O reino de Deus, ele é eterno. Há muitos reinos neste mundo. Reinos políticos. A gente vê as guerras políticas, né? Aqui dentro do Brasil mesmo, a gente tem um monte de reininho político, não é verdade? Se a gente olhar para o mundo, são vários reinos políticos, cada um, né, assim, mais poderoso do que o outro, entre aspas, né? Existem os reinos econômicos, as grandes nações economicamente que dominam o mundo. Existem também reinos eclesiásticos, que são as religiões, né? Que podemos dizer também são as denominações, e por aí vai. E acredite você, às vezes até eu e você, nós criamos os nossos próprios reininhos. Mas uma coisa é verdade, tudo vai passar. Nada levaremos deste mundo. Os reinos políticos vão ficar. Os reinos econômicos, as suas economias vão ficar. Os reinos eclesiásticos, com seus domínios de denominações, de religiões, elas vão ficar. Os nossos reininhos, se por um acaso fizermos algum, né, eles também vão ficar. Sabe por quê? Porque só existe um reino eterno, que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é eterno. Salmo 145, 13 diz assim: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O reino de Deus, ele é eterno, ele é de geração em geração. Ele era, ele é e ele sempre será. Então, irmãos, o único reino eterno é o reino de Deus. E é uma das do reino de Deus. A primeira é que o reino de Deus é Cristo governando o meu e o seu coração. A segunda característica é que o reino de Deus, ele é eterno. Tudo vai passar, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. Para sempre. O reino... Um outro texto que a gente pode ler também sobre o reino de Deus é eterno é 2 Pedro 1, 10 e 11, que diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, 10 e 11. Então, nós precisamos nos empenhar, nós precisamos nos firmar na nossa eleição de escolhidos de Deus. Nós somos escolhidos por Deus para a salvação. Nós aceitamos essa salvação e nós nos empenhamos nesta salvação para não tropeçarmos, para que quando chegar aquele grande dia, né, nós estarmos no reino eterno com o nosso Deus. Lembrando sempre que o reino de Deus, ele começa aqui e já, na minha vida, quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que eu, pensando em reino eterno, eu lembrei aqui, foi que Jesus foi à frente, né? Preparar um lugar para mim e um lugar para você. Você veja que o nosso rei, ele é um rei tão maravilhoso, que ele falou assim: olha, eu vou primeiro e eu vou preparar um lugar para vocês. E eu acho isso lindo. E onde eu for, eu quero que vocês estejam. Olha que delícia. Isso é muito bom. No mesmo lugar que esse rei eterno, que implantou este reino eterno aqui nessa terra e plantou no meu coração, ele mesmo diz: olha, eu vou para o meu pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar, eu quero que vocês também estejam comigo neste mesmo lugar. Eu acho isso muito bom. E ele está nos esperando. E ele faz questão da nossa presença lá.
Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E eu fico assim pensando, como não amar este rei? E como não nos empenharmos para permanecermos neste reino, aqui nesta terra, para estar neste reino lá na eternidade? Uma outra característica deste reino é que este reino, os seus valores são mais excelentes e diferentes deste mundo, do que os valores deste mundo. Vamos entender valores como prioridades. Hoje a gente vê as coisas tão assim, diferente, né? Os valores, aquilo que deveria ser importante já não é tão importante. Então, vamos entender valores como prioridade. Prioridade. Os valores de Deus são melhores. E aí, Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus deve ser a prioridade em nossas vidas. E esse busquem o reino de Deus aqui é buscar a sua vontade. A minha prioridade e a sua prioridade é buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus é buscar a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Isso indica que eu preciso ter o Senhor como aquele que governa sobre a minha vida. E Ele indica, né, as prioridades para a minha vida. E quando Ele é aquele que é prioridade na minha vida, eu sei que eu estou buscando primeiro o reino de Deus. E aí todas as outras coisas, né, elas serão acrescentadas. Ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus, ela precisa fazer parte das nossas vidas. Se nós temos Deus como prioridade, se nós temos a vontade de Deus como prioridade na nossa vida, né? Se a justiça deve fazer parte, se a justiça de Deus deve fazer parte das nossas vidas, se o temos como prioridade, então nós não podemos negar a justiça de Deus por meio das nossas vidas. E a justiça de Deus, ela não pode ser comparada com a justiça do homem, porque a justiça do homem é totalmente falha. E se a prioridade em minha vida e em sua vida é a vontade de Deus, então essa vontade de Deus, ela me dá condições de ter discernimento e por meio da minha vida praticar a justiça de Deus aqui nesta terra. Nos mínimos detalhes da nossa vida, né? A justiça com relação a uma mentira, com relação a uma calúnia, a justiça com relação àquele que tem fome, com aquele que foi injustiçado, e por aí vai, né? E por aí vai. A justiça do homem é falha, porque o homem natural, ele é falho. Somente o homem espiritual, o ser espiritual, aquele que deixa-se governar por Deus, por aquele rei que é Senhor de um reino eterno, só este pode praticar a justiça de Deus, que é mais excelente. Então nós precisamos ter esta consciência. A justiça do reino de Deus, ela é baseada no caráter de um rei que é justo. E este mesmo caráter de um rei que é justo, ele quer, ele deseja, esse mesmo rei, ele deseja que o meu caráter e o seu caráter também seja transformado para um caráter justo diante dos homens e diante dele mesmo. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este é o reino de Deus. Este é o reino de Deus. Então nós já vimos que o reino de Deus é Cristo governando o coração
do homem, da mulher que se arrependeu. O reino de Deus é eterno, tudo vai passar, tudo vai ficar. Os valores do reino são mais excelentes e justos. Os deste mundo são passageiros e enganosos. Nós não podemos nos enganar com isso, de forma alguma. Não podemos nos esquecer que nós fazemos parte deste reino e que nós precisamos lembrar que o nosso coração precisa ser governado por este Deus, que é justo, por este rei, que tem o seu governo de eternidade e eternidade. Eu e você, nós não podemos nos deixar governar por aquilo que pensamos, por aquilo que achamos. Nós não podemos. Nós temos a palavra de Deus e ela nos dirige. Deus nos dirige por meio da sua palavra. Então, por isso que nós temos que valorizar a palavra de Deus. Como Deus vai governar a minha vida e a sua vida, à medida que eu e você nos alimentarmos da palavra de Deus. Toda vez que eu me alimento da palavra de Deus, eu vou me deixar ser governado por Deus. Toda vez que eu me alimento da palavra de Deus, eu sou confrontada pela palavra de Deus, naquilo que eu sou, naquilo que eu penso. E aí eu posso me alinhar com a vontade de Deus e me deixo governar pela palavra de Deus. O reino de Deus, ele é eterno. Ele é eterno. Tudo vai passar. Tudo vai ficar. É lógico que nós precisamos de casa, é lógico que nós precisamos trabalhar, nós precisamos comer, precisamos ter alguma coisa, precisamos assim usufruir do melhor desta terra, a própria palavra de Deus diz, mas tudo isso vai ficar. Nós não podemos nos apegar a estas coisas, porque tudo vai ficar. E Deus plantou a eternidade dentro do nosso coração. E a eternidade foi preenchida por Jesus. E nós fazemos parte deste reino eterno. E nós não podemos nos acomodar com aquilo que temos, com aquilo que pensamos. Porque o nosso alvo é o reino eterno que Jesus foi preparar. E Ele está me esperando, esperando você lá, né? Ele nos olha e fala, daqui a pouco estaremos juntos. Eu acredito que em muito breve estaremos com Jesus. Outra coisa que nós vimos, os valores do reino são mais excelentes e justos. Vamos buscar os valores do reino. O que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é bom. A gente descobre aqui, humanamente, nenhum ser humano é bonzinho. Pensa aí. Naturalmente, nós não somos bons. Naturalmente, os nossos valores, se nós formos olhar, eles não são tão excelentes assim. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós nos alinhamos à sua vontade, porque Ele nos governa, quando nós nos alinhamos à sua vontade, porque entendemos que nós não somos daqui, o nosso reino é eterno, nós mudamos os nossos valores. E aí as nossas prioridades se tornam as prioridades que Deus tem para nós. Isso não quer dizer que nós não vamos viver a nossa vida aqui. Vamos viver, mas com prioridades diferentes. E vamos viver bem. Porque Ele diz que a gente pode viver bem, mesmo vivendo a justiça do reino, a vontade de Deus para as nossas vidas. Viver para Deus é a melhor coisa. Nós não podemos esquecer que temos um céu nos esperando, sendo assim preparado para mim e para você. E lá nós encontraremos Jesus, o nosso Salvador e o Senhor das nossas vidas, o Rei dos Reis, e junto com Ele nós reinaremos para sempre. Irmãos, isso é um privilégio, porque Ele fala isso, que nós vamos estar com Ele para sempre, e junto com Ele nós vamos reinar para sempre. Fala aí, meu irmão e minha irmã, dá
para viver fora desse reino? Dá para viver diferente dos conceitos, das características deste reino? Não, não dá. Porque ou a gente vive essas características e tem essa esperança de que vamos estar com Ele para sempre e com Ele reinaremos, ou não vamos usufruir do que Ele tem preparado para nós. Acredito que nós estamos vivendo tempos de pensar bastante e de mudar a nossa mentalidade e de nos comprometermos com o Rei dos Reis e com o seu reino. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a caminhar já vivendo as características deste reino aqui já, para que possamos um dia chegar no reino, na eternidade, com o nosso Deus, com o nosso Cristo, com o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, que Deus me abençoe, que nós possamos juntos, de mãos dadas, chegarmos lá e falar: chegamos, estamos para sempre agora com o nosso Rei, e este reino é eterno, é para sempre, e lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, lá não haverá pandemia, lá seremos nós e o nosso Rei num reino eterno. Amém? Pense nisso, deixe Deus governar a sua vida, deixe Ele governar a sua vida. O reino é eterno. Os valores do reino são valores eternos. E nós não podemos mudar isso. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Agradecendo ao Senhor por este momento tão especial. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela sua palavra. Tu sabes, Deus, como falou comigo, como tem falado comigo as palavras sobre o reino que tem sido pregado. Obrigada, Deus, porque o Senhor sempre nos ouve e o Senhor sempre fala conosco. Nos ajuda, Senhor, a entender a sua vontade. Nos ajude, Deus, a nos colocarmos diante de Ti como pessoas que vão estar contigo para sempre, na eternidade que o Senhor já tem preparado para nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. Obrigada porque o nosso coração também tem se aberto ao Senhor para entender a sua vontade. E que o Senhor nos ajude a caminhar, a não olharmos para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, mas olharmos para Ti, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Deus, nós Te bendizemos. Abençoe os meus irmãos, que a Sua palavra possa fazer morada em nossos corações. Eu oro, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Que tenhamos todos nós uma noite de sono tranquila, guardada pelo Senhor. Amém? E sexta-feira, às 20 horas, a nossa live de culto, que nós chamamos de culto de libertação. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.